Mas José, eu creio, né, que José, ele confiou na palavra que o Senhor tinha para ele, dos sonhos que Deus tinha gerado no coração dele, nos planos que Deus tinha para ele. Então ele foi vendido como escravo, chegando na casa de Potifar, o que ele fez? Exerceu a posição de liderança. José, ele exerceu uma posição de liderança, ele tomou posição naquele lugar. Queria que o Lucas projetasse aí Salmos 121, verso 1 a 8. 121. Olha o que diz no Salmos. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Próximo. O céu e a terra, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém? Então o Senhor vai te guardar. Assim como o Senhor guardou José, o Senhor vai te guardar. Amém? Então os jovens, né, aqui nessa noite, nós temos a certeza que Ele está colocando sonhos e desejos no seu coração. Amém? A respeito do seu futuro, eu creio que quando eu sair daqui, os jovens vão perguntar para eles sobre o futuro, eles vão falar. Amém? Então você não precisa temer nada, que o Senhor, Ele vai te guiar. Amém? Quarto ponto. Eu estou sendo rápido. Amém? Quarto ponto. Fuja da tentação. Lembra que eu falei? José foi vendido para Potifar. E lá ele foi, né, colocado. Ele, exercendo sua liderança, foi colocado numa posição dentro da casa de Potifar. Então José, lá na casa de Potifar, como escravo, né, ele começou a prosperar. Até que ele foi promovido a supervisor, né, da sua casa. Lá em Gênesis 39, 4. Gênesis 39, 4. Logrou-se José mercê perante a ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Então, Potifar, ele colocou José numa posição, né, de mordomo, de servir, de estar ali servindo ele na casa. E aí, o que aconteceu? A esposa de Potifar começou a se interessar por José. Amém? Sabe, quando você começa a ter uma posição de liderança, você começa a liderar, você começa a chamar a atenção. Amém? Porque mostra que você tem algo diferente. José ali, ele mostrou que ele tinha algo diferente. E a esposa de Potifar começou a se interessar. Amém, homens? Você tem que ter um posicionamento. Então a esposa de Potifar começou a se interessar por José. E aí o que ela fez? Começou a tentar seduzir José. Lá em Gênesis 39, 10 diz: falando ela a José todos os dias, ele não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Então, ela ficava atrás de José e ficava tentando ele. E ele ficava saindo fora todas as vezes. E ficava negando e saindo. Então, você vai ser tentado. Você vai ser tentado. O que temos que fazer? Fugir. Quem já foi no encontro? Lembra da palavra do... como é que é? Diabo.
Vencendo a carne, o pecado e o mundo. Tem que fugir. Amém? Então, na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar conseguiu ficar com um pedaço da roupa de José nas suas mãos. Então, ela aproveitou para, com isso como uma ferramenta de acusação. Então, o diabo é sujo. Ele vai querer te dar uma rasteira. Ele vai querer te dar uma rasteira. Então, aqui vemos que José, ele fugiu da mulher, né? E o que aconteceu com José? José novamente foi lançado na prisão. Por quê? Porque ele rejeitou a tentação. Mas cremos que Deus, ele tem um futuro melhor. Amém? Fala assim, Deus tem um futuro melhor. Então, as coisas melhores vão vir. Mas temos que ter fé. Fala assim, eu tenho que ter fé. E não ser positivista. Você sabia que tem uma diferença? De você ser ter um positivismo e ter fé? O positivismo é algo que você acredita que pode dar certo. E que você visualiza, que você está vendo. Mas a fé não. A fé é algo que eu não vejo, mas é uma coisa absoluta. É uma coisa absoluta. Através de quê? Do Espírito. Fala assim, através do Espírito, eu tenho fé. Um exemplo. Sobre ter, esse exemplo aqui é bom. Foi perguntado na célula dos jovens, uma pergunta para eles sobre recursos. Né? Da última palavra que o pastor ministrou sobre Benjamin, foi perguntado na célula que se você tivesse recurso, você não precisasse de nada. Você não precisasse trabalhar, você não precisasse fazer nada, você ia ser suprido em todas as áreas. O que você ia fazer? Aí, eu, cheio de motivado, falei assim, os meninos vão falar um monte de coisa. Aí, isso foi ontem eu falando com a Caliane, ontem eu conversando com a Caliane. Alguns não souberam responder. Outros falou 1001 coisas, mas não falou da parte de Deus. Outros foi sincero. Falou que como é que ele falou? Falou que ia fazer as coisas lá dele lá, que eu não vou expor o irmão. Porque senão... Falou assim, e se sobrar um tempo, é para Deus. Se sobrar um tempo. Foi perguntado também sobre a palavra que foi compartilhada na semana passada, estava falando que, né, quando Jacó foi abençoar os filhos, né, ele foi representando cada filho com um animal, né, porque naquele tempo tinha muita tipologia, né, e aí foi perguntado para os jovens na cela qual animal que poderia representar eles, né, com as qualidades. Aí nem com isso os meninos desenrolou. Falei, oh Deus, né, então a gente tem que ter fé, a gente tem que ser guiado pelo Espírito. Amém? Quando você tem fé e você é guiado pelo Espírito, eu tenho certeza que você vai estar na ponta da língua na hora que falar. O que você vai fazer se você tiver recurso limitado? Você não vai precisar de mais nada. Tudo que você precisar desse mundo, você
você vai ter. Aí eu falei, se fosse eu, com recurso limitado, eu ia ter mais tempo para a obra. Com certeza, todos os líderes iam falar isso. Amém? Então, para fugir da tentação e sermos abençoados, nós temos que ter Jesus, né, como centro das nossas vidas. Assim, Jesus tem que ser o centro da minha vida. Sabe, se Jesus não é o centro da sua vida, uma vida sem Jesus é uma vida de cansaço. Eu estava vendo a ministração de um pastor, e aí o pastor falou assim, que estava cansado. E aí o pastor falou que estava cansado, e aí o pastor, né, que é o presidente lá, chegou e falou assim, você está cansado? Aí ele, tô, então você está em pecado. Aí ele, por que eu estou em pecado? Porque pecado que traz cansaço. Então, o pecado cansa. Né? A tentação, se você der brecha para a tentação, você vai ficar cansado. Você vai se sentir fadigado. Você não vai querer vir no culto, você não vai querer vir na célula. Isso vai te afastar, não só de Deus, mas das bênçãos, das promessas, dos sonhos. Acho que foi no último jejum que teve, foi o último, que o pastor Luiz fez o desafio de escrever na Bíblia os pedidos. Não sei quem vai lembrar. Foi no último? Foi no penúltimo? Eu estava em casa esses dias, lá em casa tinha uns adesivos, e aí eu peguei uma Bíblia e colei 3 adesivos assim, escrevi tudo que eu queria lá. Aí eu tinha esquecido e peguei e falei, vou olhar minha Bíblia lá, como é que tá. Fui dando checklist, isso aqui foi, isso aqui foi, isso aqui foi, isso aqui foi, acho que apenas um que não tinha sido concretizado. Mas por quê? Porque ter Jesus no centro. Jesus tem que ser o centro. Outra coisa que eu quero falar de tentação. Antes de eu falar assim, eu tenho tempo. Você tem tempo. Você tem tempo para estar no dia da célula. Eu não tenho tempo. Às vezes está no dia do culto. Eu não tenho tempo de ir no culto. Vou usar um exemplo claro aqui, ó. Você está na célula. Aí, lá na célula dos jovens, agora eu estou assim. No dia da célula, já fala quem vai estar na função, aí fica a semana todinha. Aí eu falei, agora eu quero ver correr, dar para lá, falar que não teve tempo. Mas mesmo assim, chega no dia da célula, não tive tempo. No dia da célula e avisa. Mas, eu quero usar um exemplo aqui, ó. Que você tem tempo, mas aonde é que você está aplicando esse tempo? Se eu falar que vai ter um filme na célula, o que vai acontecer? Já prepara a pipoca. Tem tempo para preparar a pipoca? Tem tempo para ir comprar um chocolate? Tem tempo para ligar um ar-condicionado, para ter um tempinho ali, fechar as janelas, deixar todo o ambiente preparado. Um ambiente preparado. Né? Colocar às vezes uma cobertinha ali. Mas, e o ambiente de Deus? Não tem tempo para preparar o ambiente? Isso é uma tentação. O Senhor te tenta, te chama para preparar coisas naturais, mas quando é coisas espirituais, não tem. Eu não consigo. Eu não consigo ser anfitrião do Ancel. De tirar um tempo para colocar um louvor, ministrar na casa, para ter um ambiente liberado. Eu não consigo preparar uma palavra na semana, né? Nem dias, não, na semana, para me chegar na célula
e compartilhar com autoridade. Porque nós temos uma posição para exercer, de liderar. Sabe, eu falo isso, de que, né, a gente vai ter o curso de CTL aqui na igreja, o pastor vai falar a data que vai iniciar. Todos deveriam passar por esse curso da igreja. Não é para você ser líder de célula, como eu falei aqui no começo, mas é para você aprender a liderar as suas emoções, a liderar aonde você vai, a ser conduzido pelo Espírito. Não é, eu vou usar um exemplo aqui, não é, eu contei para o pastor, não é me gabando ou algo assim da minha pessoa, não. Mas eu, nesses tempos agora, nesses últimos 6 meses, eu tenho visto na prática, não agora, mas eu fui vendo assim, para trás também, né, que a gente às vezes está aqui na vida da igreja, nós somos tomados por pressão e às vezes a gente não sabe o que é. José, ele foi pressionado nesse tempo, ele recebeu pressão, mas ele sabia que Deus tinha um propósito para ele. E eu tenho visto na prática, acho que eu compartilhei com o Vieira, já eu falei com o pastor. Eu tenho 6 meses que eu estou lá no hospital, eu cheguei no hospital aqui do Sobradinho, e eu sou uma pessoa que eu sou agoniada, eu gosto de fazer o negócio acontecer. Eu vou enfiando no meio ali, e vai liderando. Cheguei, tem 6 meses que eu estou no hospital, tem pessoas que estão lá 22 anos, 23, 30 anos trabalhando lá, mas é uma pessoa passiva. Cheguei, estou lá no hospital, como eu estou falando, não é me gabando ou colocando posição, mas eu estou numa posição de chefe, não sei onde é que eu estou trabalhando. Dentro do hospital, com 6 meses. Aí um rapaz que trabalhava falou, sério, você tem quanto tempo você está aqui no hospital? Aí eu falei assim, rapaz, acho que deve ter no máximo 8 meses. Aí ele, nossa, parece que você tem anos que está aqui, porque você sabe tudo aqui do setor, você sabe tudo, você sabe, faz documentos, você sabe a logística. Porque Deus tem nos colocado para exercer uma posição de liderança e expressar a Cristo onde a gente vai. Amém? Esse final de semana mesmo, domingo agora, um colega, através, né, de compartilhar, né, sobre Deus, está se batizando. Ontem mesmo foi se batizar. Ontem não, hoje, que é o batismo dele, na verdade. Hoje à noite. Está tendo uma festa lá. Por quê? Porque teve pessoas no local de trabalho que se posicionaram para falar sobre o Evangelho. Que expressaram liderança. Amém? Então nós temos que preparar o ambiente. Lá no exército mesmo onde eu trabalhava, tem certas coisas que a gente não sabe. Mas eu sempre quando eu chegava lá, eu entrava dentro da minha sala, eu pegava, ligava o computador, colocava um louvor e ficava o dia todo ouvindo louvor. Aí chegou uma sargento lá, que era lá do Rio de Janeiro, aí ela trabalhou comigo na farmácia, aí quando eu fui para a farmácia, eu trabalhava com o subtenente. O subtenente não queria me liberar de jeito nenhum para trabalhar com ela. Até que, por uma circunstância, eu fui ficar lá, para substituir um colega. Aí o subtenente teve que ir para uma missão, e aí essa missão dele acho que era 1 ano, acho que ele foi para o Haiti, e aí a gente acabou tendo que trabalhar junto para administrar a seção lá, que é saúde, né, que é um posto de saúde, juntos. E aí ela, né, conseguiu uma vaga no hospital, e aí no dia dela ir embora, ela falou assim, obrigado. Aí eu falei, por quê? Aí ela, porque quando eu entrava na sala, quando eu ia, você sempre estava ouvindo louvor. E quando eu vim do Rio de Janeiro, eu ia para a igreja, eu estava indo para a igreja, quando eu vim para cá, eu estagnei, eu parei. Tirei umas férias mesmo legal,
E através, vendo você ouvindo as canções aqui dentro da sala, vendo você fazendo a leitura de um livro, a gente tem um jejum, né, 2 vezes no ano, e aí eu fazia o jejum, e aí chegava na hora do almoço, vamos almoçar, e eu falava, não vou almoçar, minha refeição é só à noite. E aquilo dali foi trazendo algo nela, e ela pegou e falou assim, não, eu vou, obrigado, porque nesse tempo que eu fiquei aqui, não só aprendi questão de trabalho com você, mas aprendi coisas espirituais também. Eu queria te agradecer. Né? Então, assim, a posição, nós temos que ter uma posição. Então, nós temos que fugir da tentação. Né? E darmos espaço para Deus. Né? O diabo vai né, te tentar. Ele vai tentar né, te parar. Fala assim, a unção tem um tempo. Mas a glória é eterna. Amém? O que você está fazendo aqui é para a eternidade, é para a glória. Vai continuar. O corpo vai ficar aqui, mas vai continuar. Amém? Para aqueles que querem tomar a posição de reinar. Amém? Então, 5º ponto. Assuma uma posição de governo. Coloca aí, Lucas, Gênesis 41, capítulo 41, do verso 41 ao 44. Aqui, ó. Aqui, eu tenho uma parte. Todo mundo conhece a história de José aqui, amém? Quem não conhece a história de José? A menina levantou o dedo ali. Vai aprender na cela. Amém? Então, nós sabemos que José, né? Ele foi colocado na cadeia por Potifar. Foi preso, né? Fugiu da tentação e foi para onde? Para a prisão. De novo, tinha sido vendido como escravo, foi para a prisão de novo. Por isso que eu falo, José tinha tudo para chutar o pau da barraca e confiou no Senhor. Foi colocado novamente na prisão. Dentro da prisão, o que aconteceu com José? Foi colocado numa posição dentro da cadeia. Ele cuidava ele ficava com as chaves lá de tudo lá e andava lá nas... nem senzala que fala, não é outro nome. Nas celas, aleluia. Né? Então, José foi colocado nessa posição. E José, por ele ser né, amado e confiar no Senhor, o Senhor deu um dom para ele. E esse dom era né, de interpretar os sonhos. E aí José interpreta o sonho de 2 né, homens que estavam presos. E através daquilo ali chegou até Faraó. E aí aqui, voltando aqui para assumir uma posição de governo, José através disso, né, interpretou o sonho de Faraó, né, e além de interpretar os sonhos, Deus ainda colocou, né, sobre ele, né, o poder e a posição de liderar para ele organizar, né, o Egito ali. E aí aqui nesse verso aqui, ó, disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete de mão e o pôs na mão de José, fazê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de couro. Vou compartilhar mais, mas eu quero parar só esse momento. O que aconteceu aqui com José novamente? Vestes, anel, foi colocado veste, posição né, sobre ele de novo. E aí continuando, e fê-lo subir o seu grande carro e clamavam diante dele, inclinai-vos. Deste modo, constituiu sobre toda a terra do Egito,
Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Amém? Então, José, ele foi colocado numa posição de autoridade. Então, abaixo de Faraó, ele comandava tudo. Ele tinha uma posição e ele era respeitado por Faraó. Então, o que eu quero tirar disso? José, ele respeitou todos os processos. Principalmente os jovens, fala os jovens, eu tenho que respeitar os processos. Amém? Por isso que quando o líder fala, ensina para os jovens, né? Porque os jovens, eles pensam que a gente nunca passou pensam que a gente nunca passou por aquilo, né? É nada, isso aqui é novo, isso aqui não é da sua época não. Não, fala isso, a gente passou por tudo, então é melhor a gente aprender com os erros dos outros do que com nós mesmos errar, né? Então temos que respeitar os processos, né? E a autoridade espiritual vem quando a gente respeita os processos. Então, José, ele foi colocado numa posição de autoridade, né? Ele foi colocado na posição de governo do Egito, né? E ele foi colocado, ele nem era egípcio, ele era um estrangeiro ali naquele lugar, e Faraó colocou ele numa posição, né? E José, ele foi preparado para estar naquele lugar. Fala assim, José foi preparado. Agora de novo, fala assim, eu estou sendo preparado para exercer uma posição de autoridade e reinar. Amém. Amém? Você está sendo treinado. Você, às vezes, você está passando por uma pressão e às vezes você pensa que é algo ruim, mas não é. É uma pressão para algo maior. Algo para uma posição. Para você liderar grandes empresas, como eu falei. Para você ter posições, né, em cargos públicos. Né, para você ser colocado entre as nações, né, e compartilhar o evangelho. Mas nós devemos respeitar os processos e estar aliançado com Deus, assim como José. E se nós sermos aliançados, nós vamos ser colocados em posições altas. Amém? Eu quero dizer também para você, não seja imprudente. Né? A gente vê, né, que às vezes a gente quer, mas a gente não respeita os processos. Então, se aprofundando aqui para a gente não ser imprudente, né? Às vezes a gente vê, a pessoa fala assim, eu quero ter autoridade na palavra, né? Mas como é que você vai ter autoridade na palavra? Se aprofundando na palavra, né? Às vezes nós queremos, né, ser usados no dom de cura, mas nós não nos inserimos no meio profético, nós não nos inserimos, né, nas conferências, nós apenas se contentamos com o culto. Às vezes você vem só no culto, mas você quer sair daqui e falar assim, você tem o desejo de exercer a autoridade, de ministrar a palavra, de sair daqui, colocar a mão sobre o enfermo lá fora, mas você não tem se preparado e respeitado os processos. Às vezes, eu quero ser usado em um avivamento, mas eu não tenho feito leitura, eu não tenho orado, eu tenho apenas me contentado novamente com o quê? Culto. Mas, Jesus, fala assim, Jesus, novamente, calma aí, novamente vamos falar, Jesus é o centro da construção da minha história. Amém? O pessoal da equipe de louvor já pode se posicionar aqui. Então, jovens e igreja. Amém? Todos nós somos jovens. Todos nós somos jovens.
eu queria dizer algo. Eu até compartilhei com o pastor que na nos céus, os céus também, irmãos, tem hierarquia igual no exército. Nos céus também tem hierarquia e tem patente. Amém? E é muito triste você ver pessoas que têm patentes altas em nosso meio, né, no meio dos homens, mas, né, desfruta da graça, desfruta de todos os favores do Senhor, tem ideias grandiosas, né, para crescimento de empresas, de negócios, mas tem uma patente baixa lá nos céus com o Senhor. Por quê? Porque se contenta apenas com a salvação. Não é só ser salvo, para mim tá bom. Mas a gente vê também, né, igual Moisés, que era gago, que não conseguia falar, que não tinha nada, mas que tinha uma patente das mais altas nos céus, porque era alguém que respeitava os processos. Fala assim: eu quero ter uma patente alta nos céus. Eu quero reinar. Eu não me contento apenas com a salvação. Amém? Então nós temos que ser uma geração, né, que não vamos se contentar apenas com a salvação. Amém, jovens? Eu quero ver, né, não só aqui, eu vou em todas as células, né, nós temos que ser governantes daquele lugar, de gerar um ambiente nas nossas células, de compartilhar a palavra com a autoridade, de ver avivamento, pessoas sendo curadas nas células, pessoas, né, sendo demônios, né, saindo ali das pessoas na célula. Amém? Então nós temos que ter posição de autoridade. Temos que respeitar os processos. Amém? Amém? Vamos ficar de pé para a gente ministrar uma canção. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. A palavra fez sentido para você? Amém. Amém? Lembra o que eu falei? Fala assim: nós. Aliás, fala assim: eu vou agora tomar uma posição de liderança. Lembra do ambiente que eu falei? De nós fazermos o ambiente. Então agora nós vamos tomar a posição de liderança. Nós vamos cantar com ousadia. Nós vamos ministrar essa canção para nós sairmos daqui roucos. Amém? Porque você é líder, você tem autoridade. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Levante suas mãos. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
da majestade de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você é amado do Senhor. Você é amado. Você é escolhido. Você foi chamado para liderar.